Olá, aqui é o Júnior, tudo bem com você? É, Quero deixar uma mensagem para você refletir. A Bíblia ela é muito prática, né? Jesus certa vez disse, olha, por que você me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Pois todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica, é semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa na rocha e veio a tempestade e não pôde derrubar, não pôde abalar. Mas aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem tolo ou insensato, que construiu a sua casa na areia e veio a tempestade e foi muito grande a ruína. Então quero ler com você Lucas capítulo 12, versículo 31. Jesus dizendo: Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai antes de tudo. Primeiro, prioridade. Prioridade é um princípio organizacional. Bom, é muito simples. Se a sua vida está fora, as coisas estão fora do lugar, se as coisas estão bagunçado, está desorganizado, você precisa ter prioridade. E o que Jesus está dizendo, você precisa priorizar Deus, priorizar as coisas de Deus. Depois ele diz, olha, e estas coisas serão acrescentadas. Se você voltar um pouquinho antes, no versículo 22 de Lucas capítulo 12, Jesus está falando, olha, por isso eu vos advirto, uma advertência, requer muita atenção. Não andem ansiosos pela sua vida, quanto o que vocês vão comer, ou pelo corpo, o que vocês vão vestir. A vida é mais importante do que o alimento, e o corpo mais importante do que as vestes. Então, o que Jesus prometeu para nós não foi deixar você rico. A prosperidade que Deus promete não é a prosperidade de você ficar multimilionário, mas ele também não disse que você não pode trabalhar para conquistar coisas. O que ele disse é que você não deve colocar seu coração nas riquezas, a sua confiança nas riquezas e priorizar isso. Você deve priorizar primeiro o reino. Então, duas coisas a gente pode entender aqui. A sua vida é mais importante do que o seu trabalho. Se o seu trabalho está tomando todo o seu tempo, se o seu trabalho está acabando com a sua saúde, você deve tomar uma decisão diante disso. Você deve ter priorizar a sua vida. E depois ele disse, olha, o corpo é mais do que as vestes. O corpo é mais importante do que a sua roupa, do que as vestimentas. Você deve priorizar cuidar do seu corpo. E, enfim. Mas para isso tudo, trazendo os dias de hoje, você precisa dedicar tempo para essas coisas. No entanto, que para você comprar roupa você precisa trabalhar, para você comprar comida você precisa trabalhar, enfim. Isso requer dedicação, esforço e tempo. Só que Jesus está dizendo, olha, você deve, antes de tudo, priorizar o reino, tá? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, você precisa colocar tudo no seu lugar. Deus é um Deus organizado. Se você pegar Gênesis, cada dia Deus cria uma coisa. E, no entanto, que no sétimo dia, ele descansa. Então, Deus não precisava descansar, mas ele quer que a gente entenda alguma coisa aí. Você e eu precisamos de um dia de descanso e pelo menos um dia dedicado a Deus, que seria o domingo. Ok. Você precisa colocar todas as coisas no lugar, né? O pai precisa tomar o lugar dele, a mãe precisa tomar o lugar dele e os filhos tomar o lugar dele. Ou seja, cada um colocar no seu lugar. Fica muito mais simples, muito mais fácil e as coisas vão fluir. Só que diante disso tudo, você precisa colocar Deus no lugar dele, no que é prioridade. Ok? Então, são esses dois conselhos que eu queria deixar para você.
E só finalizando com uma história, uma passagem bem bacana de Lucas, capítulo 10, versículo 38, onde conta que Jesus foi se hospedar numa casa. A Marta convidou Jesus, e quando chegou lá, a Marta tinha uma irmã chamada Maria, e Maria, ela se colocou aos pés de Jesus para ouvir as palavras, os ensinamentos, enquanto a Marta estava totalmente desinquieta, né? Procurando, trabalhando, quem sabe lavando louça, querendo fazer comida ali, fazer um bolo para Jesus, enfim. Ela estava muito ansiosa, muito ocupada com aqueles afazeres. E ela disse: olha, Senhor, o Senhor não se importa que eu faça isso aqui sozinha? Fala para Maria vir aqui me ajudar. E Jesus fala: olha, Marta, Marta, você anda inquieta e você se preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E a Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Os nossos afazeres aqui vão passar. O dinheiro você ganha, você vai gastar, ele vai passar. Mas quando você ouve as palavras de Jesus, que são as palavras eternas, isso ninguém pode tirar de você. E essas coisas, essas palavras, esses ensinamentos, você vão passar para os seus filhos, os filhos vão passar para os seus netos, enfim. E ninguém pode tirar de você. Conhecimento é um investimento que você faz e que ninguém pode tirar. Se você comprar um carro, está sujeito a bater, enfim. Ele fica velho, ele pode quebrar, ele pode, enfim. Mas quando você investe no seu conhecimento, principalmente conhecimento de Deus, isso não pode ser tirado de você. Jamais. E então fica aqui o conselho, essas duas dicas para você. Coloque em prática, reflita sobre isso, pensa nas suas prioridades, pensa na sua família, se o pai está tomando o lugar dele, coloque o pai no lugar dele, a mãe no lugar dela, os filhos no lugar deles, e divida as tarefas de casa. É muito mais fácil vocês se organizarem assim, né? Faça uma lista com os afazeres, distribua as tarefas. E aí você vai conseguir organizar, vai sobrar mais tempo e você vai conseguir, junto com a sua família, buscar a Deus. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Um forte abraço. Esteja com Deus. Deus abençoe.